ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintão. E eu, Danilo Corsi. Bem-vindos ao primeiro episódio do ano. Do Ao Vivo é muito pior, é o primeiro episódio de 2024. Depois de longas, não tão longas férias, estamos de volta. E no episódio de hoje vamos conhecer a biografia de um dos autores mais lidos do Brasil. E também um dos escritores brasileiros mais traduzidos e reconhecido no mundo, Jorge Amado. Vou contar um pouco sobre seus primeiros anos, sua militância política, o reconhecimento do público, um pouco mais das suas obras e do seu legado. Mas antes de começarmos o episódio, vamos a um recadinho dos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, temos o SiteGuy, nossos amigos que entregam tudo quando se trata de projetos digitais. Quer fazer seu site? Eles são especializados em WordPress. Quer um e-commerce? Eles podem ajudar você a encontrar a melhor solução no que diz respeito a lojas online também. Então, se você quiser começar 2024 com uma ótima presença digital, entre em contato com siteguy.dev e peça um orçamento. E Danilo, que vinho o Drinco mandou pra gente hoje? O vinho de hoje é o Pueblo del Sol Ultra Marcellan 2022, um vinho rosé uruguaio, feito com as uvas Marcellan, a qual nunca tinha ouvido falar. Ou seja, uma uva não tão comum, mas que produz um vinho de corpo médio com taninos presentes e macios. Ele está por um pouco mais de R$40 lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Jorge, admirado pela luz da tinta com que nos pinta quando nos descreve. Jorge, celebrado pela magia com que nos enfeitiça quando nos retrata. Jorge, amado pela beleza com que nos reveste quando nos relata. Jorge, nosso prosador. Do começo, Jorge Amado nasceu em Itabuna, na Bahia, no dia 10 de agosto de 1912, e era filho de João Amado, posteriormente Coronel João Amado de Faria, e de sua esposa Eulália Leal. Na confusão do registro, não tinha nem o sobrenome do pai nem da mãe, mas um Amado, que continuou na família. Jorge nasceu em Pelicado, ainda na bolsa amniótica, o que dizem dar muita sorte. E diante do atropelo da parteira, foi o pai dele mesmo que tirou o menino da bolsa. Aí, num ritual maluco, o pai de Jorge o levou até o quintal e o ofereceu à lua, mas antes pendurou na roupa do bebê um broche com a cara de Rui Barbosa para que o garoto fosse inteligente e tivesse um bom futuro. Ele era primogênito. Você fez isso com o nosso filho, meu amor? Fiz. Você ofereceu... Isso, e também levei num ritual Wicca. Ah, tá, mas você ofereceu pra lua com o broche do Rui Barbosa. Isso, exatamente. Entendeu? Pelo jeito deu certo, né? Além de Jorge, o casal teve mais 3 filhos. Jofre, que morreu de tifo aos 2 anos, Joelson e James, ou James, eu não sei se eu falo James ou James. Como você pode ver, Danilo, desde o começo do século XX, as pessoas já tinham a mania de colocar os nomes dos filhos tudo com a mesma letra. Gosto muito. Que nem na sua família. Exatamente. Na minha também, porque minha mãe e minha tia também chamam Claudete e Clarice. Mas, apesar de ter nascido em Itabuna, na verdade foi em Ilhéus que Jorge cresceu. Depois de seu pai ter perdido muita coisa em uma enchente que aconteceu na cidade de Itabuna e ter se mudado com a família. Até hoje as duas cidades disputam Jorge Amado. O pai teve um período ruim de grana, mas juntou uns trocos e comprou outra fazenda. Essa prosperou. Somado a um prêmio da Loteria Federal, a família nunca mais passou perrengue. Em Ilhéus, morava numa casa que a dona Eulália chamava de palacete. Depois do primário, Jorge foi para Salvador estudar, onde ficou em regimes de internato até os 15 anos. Mas lá conheceu os primeiros escritores, se apaixonou pela literatura e começou a trabalhar como jornalista, exercitando mais a escrita. E cada dia ia menos ao colégio. Só se dava bem mesmo em redação. Mas não parece que a família estava preocupada. Ele era um bom garoto. Eles tinham posses também, né? Nessa época, ele entrou para a Academia de Rebeldes, um grupo de escritores jovens contra a Academia Baiana de Letras. E esse grupo mudou a literatura baiana no período. Nos anos 1920, ainda em Salvador, tomou seu primeiro contato com o candomblé, do qual não se afastaria mais. Aos 17 anos, teve seu primeiro grande amor, Mariá, que tinha a mesma idade que ele. Foi um amor arrebatador, a ponto de Jorge querer casar. Ficaram noivos em 1930, ele com apenas 17 anos. Ele escreveu uma novela para ela chamada Lenita, que foi escrita em conjunto com os amigos Edson e Dias da Costa, os quais assinaram com pseudônimos.
Os pais, preocupados, né, com esse amor arrebatador, mandaram o Jorge Amado para o Rio de Janeiro, meio que para evitar o casamento. No Rio, ele arranjou 3 empregos e pretendia terminar os estudos secundários e se casar com Maria. Enviava cartas a ela todos os dias. No final, não passou nos exames preparatórios, mas acabaram passando ele por decreto. Estava ocorrendo o tenentismo, Getúlio chegava ao poder e ele ia cada vez mais para a esquerda. Maria não escrevia a Jorge com a mesma frequência que ele a ela. Ela começou a ficar doente e a moça então escrevia cada vez menos. Jorge prometeu ir vê-la ao final do ano, não foi, pois a culpa num tratamento que o fez para gastar dinheiro. Ela parou de escrever, ele parou de escrever e acabou-se o primeiro amor. Normal. A moça se casou em setembro de 1931, ou seja, no ano seguinte, em uma cerimônia só religiosa no Recôncavo. 7 anos depois ficou viúva e morreu de tuberculose logo que completou 40 anos, em 1953. Não se sabe se Jorge voltou a encontrá-la, mas Maria deixou guardada por toda a vida todos os bilhetes, desenhos e livros que recebeu do primeiro noivo. Uma história trágica, né? Ah, mas faz um certo sentido pra época também. Sim, e um primeiro amor de 17 anos, né? Em 1931, Jorge foi aceito na Escola Nacional de Direito. Também lançou seu primeiro livro, País do Carnaval. Tinha 19 anos de idade. Com Raul Pop e Echenique, alugou uma casa em Ipanema, que se tornaria ponto de encontro de aspirantes a escritores e outros literatos. Em 1932, ele se juntou ao Partido Comunista, onde ficaria até 1956, mas eu já conto um pouco mais sobre isso. Logo depois, ele também ficaria amigo de Graciliano Ramos, outro comunista escritor nordestino, que em algum momento a gente vai ter que fazer também, né, uma história aqui nesse podcast. Vale muito. O seu segundo romance, Cacau, foi apreendido por conta de palavrões. A repressão na censura dos anos 1930 era bastante pesada. Mas depois de um auxílio de amigo, conseguiu liberar. Acabou vendendo bem, justamente por ter sido apreendido. Que era uma coisa que sempre acontecia com a censura, né? Acaba promovendo, né? Os primeiros livros de Jorge Amado falavam da Bahia e traziam um cunho político enorme, o que aumentou bastante conforme ele se juntava cada vez mais ao partidão. Antes dos 30 anos de idade, ele já tinha publicado 9 livros, entre eles uma biografia do Prestes. Também em 1933 ele se casou. Matilde Garcia Rosa falsificou seus documentos de maioridade para se casar com ele. Ele só avisou os pais depois, por telegrama. Os pais da moça demoraram para aprovar o casamento também, mas quando aprovaram, construíram um anexo na própria casa para eles morarem. Até então, estavam na casa de Raquel de Queiroz e em quartos de pensão. Jorge então começou a trabalhar com o mercado editorial, com a José Olim, como um tipo de divulgador. Ele dava pitacos editoriais, indicava novos autores para casa, como Lúcio Cardoso e Rubem Braga. E já temos um episódio sobre o Lúcio Cardoso. Sim, e o Rubem Braga é o maior cronista do Brasil, também vale um episódio aqui. Também nos anos 1930, Jorge se aproximou de outro grande escritor que seria seu amigo por toda a vida, Érico Veríssimo. Polêmico. Tu não gosta do Érico Veríssimo? Não muito. Mas eu gosto muito dele. Muito gaúcho. Eu gosto muito dele. Em 1935 nasce a primeira filha, Eulália Dalila Jorge Amado. Segundo o próprio Jorge contou em uma carta para Érico, de um parto dificílimo que deixou a mãe mais de mês entre a vida e a morte. Também nessa época ele se formou em Direito, um diploma que nunca na vida iria usar. Depois de visitar os pais com a filha bebê, a mãe de Jorge tanto fez que os pais dele se mudaram para o Rio, para ficarem mais perto da neta. Em 1936, quando estava trabalhando no gabinete de Anísio Teixeira, Jorge foi preso pela primeira vez. Basicamente, todos os comunistas estavam sendo presos pela ditadura Vargas. Os fascistas brasileiros estavam na moda. Dizem que nessa época até 35 mil pessoas, comunistas e opositores do governo, foram presos mais ou menos em um mês. Assim. Raquel de Queiroz ficou 3 meses presa e teve o caso de Graciliano, que passou um belo tempo atrás das grades, 10 meses. E até escreveu um livro depois, né, chamado Memória do Cárcere. Exatamente. Foi essa também a época da prisão e deportação de Água Benário Prestes, que também terá um episódio no futuro, que depois foi morta no campo de concentração, né, aqui na Alemanha. Depois desse momento da prisão, Jorge se afastou um pouco da confusão em uma fazenda do Nordeste. Ele embarcou também em algumas viagens para o sul do Brasil e para a América do Sul, para a divulgação de autores brasileiros e tentativas de vendas, né, de autores brasileiros para o mercado editorial estrangeiro e também para conhecer escritores e fortalecer os laços entre os literatos sul-americanos. Ficou desconcertado ao descobrir que tanto no Chile quanto na Argentina os livros eram baratíssimos, subsidiados e sem pagar imposto algum de importação de papel. Então muito mais gente lia. Eles chegaram ao México e ficaram um mês lá. Nessa viagem, escreveu Capitães de Areia, que é um dos livros, né, mais importantes do Jorge Amado. A viagem terminou com 10 dias em Nova York. Então assim, ele tinha essa coisa de ficar muito viajando e conhecendo
as pessoas e literatos, escritores, ele conheceu também autores, conheceu pintores nessas viagens. Mas em 1937, a polícia política de Getúlio Vargas atacou de novo e recolheram todos os livros de Jorge Amado. Montaram uma fogueira em Salvador e tacaram fogo em 1.800 livros, entre eles de José Lins do Rego e Graciliano Ramos, mas 90% era de Jorge Amado, metade do lote oficial de Capitães de Areia. E Jorge foi preso mais uma vez. Ele tentou ir para o exílio, mas foi preso em Manaus. Depois de uns dias, ele ficou num tipo de prisão domiciliar em um hotel em Manaus, até ser mandado para o Rio de Janeiro. Foi solto, mas não conseguia trabalhar. Aí foi para São Paulo, na casa de Rubem Braga, que também era procurado e tinha acabado de escapar. Então o Jorge foi para a Estância, esse lugar no Sergipe, ficou lá quase um ano, exilado no Nordeste, digamos assim. Aí aconteceu um evento importante na biografia de Jorge. O livro Bahia de Todos os Santos saiu então por uma edição francesa. E não era só uma edição, era uma edição da Gallimard, uma das mais prestigiadas editoras do mundo. Ele foi o primeiro brasileiro a ser publicado por essa casa. Alberto Camus leu essa edição e fez uma resenha elogiando Jorge Amado. Ele voltou para o Rio depois disso e o regime deu uma amainada. Uma coisa, brasileiro tem isso, assim, acontece uma coisa exterior, agora ele é reconhecido no exterior, então a gente não pode mais prender o cara. A aprovação de gringo conta bastante, né? Ele começou um periódico com Érico Veríssimo. Em 1939 também conheceu um dos seus maiores parceiros na vida, que foi Dorival Caymmi. Eu sempre ligo Dorival Caymmi ao Jorge Amado, Parecia que sempre eles estavam um do lado do outro. Eles são iguais, né? Não são iguais. Eles são iguais. Com o lançamento pela Gallimard, Jorge, que já havia sido publicado na América do Sul em espanhol e nos Estados Unidos em inglês, começou a ser publicado em outras línguas europeias. Também começou a ser procurado para montagens teatrais e filmes. Então, nessa mesma época, surgia Martins Fontes, e Jorge, que já estava cansado da José Olímpio, mudou de editora. No começo dos anos 40, com a perseguição no Brasil, Jorge viveu no exílio, entre Argentina e Uruguai. Na primeira metade desse exílio, viveu com outra mulher, chamada Maria. Quando o pai dele descobriu que ele estava com outra mulher, vivendo na Argentina, embarcou Matilde e a filha Lila para morarem com ele. Nessa época, ele já estava em Montevidéu, no Uruguai. Nessa época, ele escreveu a biografia de Castro Alves e O Cavaleiro da Esperança, a biografia de Luiz Carlos Prestes, que era um comunista, o grande comunista brasileiro. Esse livro foi profundamente proibido, mas ficou circulando clandestinamente. E aí as pessoas davam apelidos para esse livro, O Cavaleiro da Esperança. Chamava A Vida de São Luís, A Vida do Rei Luís ou As Travessuras de Luizinho, quando estava circulando, no mercado negro, essa biografia do Luiz Carlos Prestes. Na vida pessoal, Jorge começa com um processo de afastamento de Matilde. Ela começa a ter problemas psiquiátricos, uns surtos que pioravam com a presença dele, e teve muitos períodos de internação. Lila era cuidada pelos avós maternos mais do que pela mãe, e também descobrem que Lila tem uma doença grave, lúpus. Então ele já está se afastando da mulher que começou a ter problemas psiquiátricos. Também um grande clássico do Brasil. Um grande clássico. E Jorge, apesar de ser muito lido, nunca foi adorado pela crítica. Ele estranhamente recebeu as mesmas críticas que Paulo Coelho receberia anos depois, que era um bom contador de história, mas escrevia mal formalmente. E era o autor brasileiro mais lido e traduzido no exterior, posto que seria tomado, anos depois, por Paulo Coelho. O que você acha disso, Danilo? Você acha que é inveja? Total, Total. Assim, a crítica brasileira tem horror ao que é popular. Então, porque Jorge Amado e Paulo Coelho receberam exatamente as mesmas críticas e, eles venderam demais, assim. Sim. Bem, Jorge nesse período se muda para São Paulo com Lila depois de uma série de internações de Matilde. Ele tenta procurar ajuda em psiquiatras em São Paulo para a esposa, o que não dá muito certo. Depois da doença de Matilde, eles foram cada vez mais se separando. Em 1945, já separado de corpos, mas não legalmente de Matilde, ele conhece Zélia Gattai, a quem se declararia diante de Pablo Neruda com dúzias de rosas. Zélia era filha de italianos anarquistas e estava muito engajada na luta antifascista durante e no pós-guerra. Os dois se uniram na luta política. Jorge era um comunista convicto, Zélia era uma anarquista inteligente. É importante dizer que Zélia também era separada e tinha um filho, coisa não muito comum nos anos 40. Eles se aproximaram na causa e ela virou datilógrafa dele, assistente. Na verdade, ele a contratou como assistente antes que ela soubesse datilografar. Depois ela fez o curso. Então eu acho que ele estava mais de olho nela. Um chavequinho aí. Os dois ficaram juntos até o final da vida de Jorge e tiveram 2 filhos juntos, Paloma e João Jorge. Ela também se tornaria escritora e iria ocupar a cadeira da Academia Brasileira de Letras deixada por Jorge Amado após sua morte. Bem, mas voltando, mesmo com o fim da guerra, a repressão continuava, e Jorge foi preso mais uma vez, a 4ª. Prenderam quase todos os sindicalistas e intelectuais num dia para soltá-los novamente pela manhã.
Parece que nessa última prisão, Oswald de Andrade ficou puto por não ter sido preso junto com todo mundo. Ele, ficou muito bravo, porque todo mundo que tinha sido preso, menos ele. Em 1946, o Partido Comunista foi colocado na legalidade novamente, e Jorge é convencido a disputar uma eleição. A ideia é que ele ganhasse e então renunciasse, deixando o suplente no seu lugar. Queriam ele na chapa para chamar votos, né? E ele foi eleito, junto com o Carlos Marighella, que também foi eleito por São Paulo. O partido estava recrutando seus quadros. Monteiro Lobato e Drummond não aceitaram se candidatar. E Graciliano Ramos se candidatou, mas não fez campanha e não foi eleito, lá em Alagoas, né? Oswald ficou bravo de novo, porque queria ser candidato, mas o partido não o chamou. Oswald achava que Jorge tinha se oposto à sua candidatura, o que criou um entrevero entre eles. Mas Jorge dizia que ele tinha tentado defender Oswald, mas o partido não queria ele porque não o achava confiável. Mas aqui eu pergunto, o Monteiro Lobato e o Drummond não foram chamados pelo partidão? Foram chamados para concorrer à eleição. Mas o Monteiro Lobato, pelo Partido Lobato, Comunista? ele foi, estranhamente, ele foi filiado ao Partido Comunista também. Doideira. Que doideira. Então. E é importante dizer que nesse momento, Zélia vai morar com Jorge e o ex dela, que a princípio estava de boa com a separação, fica puto e faz Jorge Amado rolar de uma escada, o que faz com que ele quebre o braço. Depois, esse mesmo ex entra com o pedido da guarda do filho deles e vence. Zélia perde assim a maior parte do contato com o próprio filho, que só foi retomado depois que ele já era adulto. Zélia cortou um dobrado para ser aceita pela família de Jorge também. Reza a lenda que na vez que mais se esforçou preparando uma macarronada ao dente perfeito, a sogra perguntou se não tinha arroz. E o sogro colocou farinha no macarrão. Você colocaria farinha no macarrão, meu amor? Colocaria. Sério? Opa, por que não? Eu não colocaria farinha no macarrão não, gente, pelo amor. Jorge foi eleito e Prestes não deixou que ele renunciasse. Então foi lá ele ser deputado. E como deputado ele não foi completamente inútil. Ele aprovou a lei para a liberdade religiosa no Brasil como seu maior feito. Também se envolveu pessoalmente e fez o governo conceder uma pensão a Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil. Mas em 2 anos o Partido Comunista seria colocado novamente na ilegalidade e Jorge Amado perderia seu mandato, que seria cassado. Jorge, cada dia mais envolvido com o partido, sairia do país para denunciar a falta de liberdade que estava acontecendo no Brasil. Ficaria 4 anos fora do Brasil, entre Paris e Praga. Esse foi seu período mais ligado ao comunismo, até 1952. Em Paris ele faz amizade com Levi-Strauss e Picasso, e já era amigo de Neruda. Também ficou amigo de muitos russos, poloneses e tchecos, conseguindo publicar todas as suas obras e sendo muito vendido na União Soviética. Achavam no Brasil que ele era um tipo de espião vermelho quando ele voltou. Nesse meio tempo, enquanto estava exilado, a doença de Lila ficou ainda mais grave e ela morreu em 1950, aos 15 anos de idade. Ao fim desse período, ele foi ficando cada vez mais desgostoso com a falta de liberdade no comunismo, né? Para além da cortina soviética, e se desligou do partido em 1956, se afastando cada dia mais da política também. Ele foi acusado de aburguesamento pela galera de esquerda, porque ele simplesmente parou de se preocupar. Na verdade, o que aconteceu é que ele tinha feito muitos amigos, né, na União Soviética, na República Tcheca e tal. E esses caras começaram a ser perseguidos, assim, e aí ele começou a perceber que, na verdade, tipo, o Estado, né, socialista não era tão cheio de liberdade quanto se imaginava. Quando ele parou de se aprofundar nos temas políticos, voltou à escrita com força e voltou a escrever particularmente sobre a Bahia e os orixás. Em 1958 lançou seu maior sucesso, Gabriela, Cravo e Canela. Com Gabriela, ele alcançou novas marcas de venda e virou um best-seller absoluto. O mesmo aconteceria com outros de seus livros icônicos, como Dona Flor e seus 2 maridos, Tenda dos Milagres, Teresa Batista ou mesmo Tieta. Menos político, Jorge Amado foi ficando cada vez mais escritor e mais interessado pela Bahia. Lentamente, ele e Zélia começam a ficar cada dia mais inclinados a sair do Rio e mudar para a Bahia, o que aconteceu com a criação da Casa do Rio Vermelho. Jorge e Zélia tiveram uma vida tranquila e ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1961. Nos últimos anos de sua vida, depois dos 50 anos de idade, continuou escrevendo e viajando. Chegou a comprar um apartamento em Paris, passar longos períodos em Portugal. Ele ganhava muito dinheiro porque ele era muito vendido no mundo inteiro, né, na verdade. E aí ele foi reduzindo sua escrita, demorando mais em cada livro e vivendo de ver amigos, receber pessoas, ficar de boas. Nos anos 1990 teve alguns problemas quando o Banco Econômico faliu, já que suas economias estavam lá. Mas o governo interveio e não ficou tão ruim para ele assim. Também houve a falência da Martins Fontes, quando ele foi para a Record e todos os seus livros foram relançados. Nessa época ele conseguiu alguns contratos melhores com o exterior também, então acabou ganhando mais uma graninha. E aí já no final da década de 90, durante a década de 90, a saúde de Jorge começou a decair. Ele foi ficando cego em decorrência de um problema genético que o irmão também sofria. Também estava diabético e cardíaco. Jorge Amado faleceu no dia 6 de agosto de 2001, aos 88 anos de idade. Ao pedido dele, seu corpo foi cremado e as cinzas foram enterradas ao lado de uma mangueira, perto de um banco na casa do Rio Vermelho. Zélia morreu em 2008
e suas cinzas estão ao lado da de Jorge. Jorge Amado foi amigo dos principais escritores do Brasil, mas também tinha amigos como Federico Fellini, Picasso, Niemeyer, Vinícius de Moraes, Pablo Neruda, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Ou seja, ele viveu muito bem e muito bem acompanhado também, né? E é importante dizer que a obra de Jorge Amado já foi traduzida para 49 idiomas e está presente em 80 países, sendo ele também o autor brasileiro mais adaptado para cinema e televisão. E essa foi a história de Jorge Amado. Já conhecia, Danilo? Conhecia não. Gostou? Gostei bastante. Tinha várias coisas na vida dele que eu não... Eu sabia que ele era comunista, mas não sabia que ele tinha sido tão ativo assim. Ele era super ativo. E a coisa mais engraçada é que eu não sabia, por exemplo, que ele tinha tido uma primeira mulher e uma filha. Eu também não, pra mim ele já veio junto no combo, né? A Zélia Gattai. A Zélia Gattai tinha sido pra sempre, assim. A presença no Partido Comunista e sendo deputado cassado, e assim, e ele era muito influente na União Soviética, assim. Ele ganhou um prêmio da paz, assim, soviético, e aí, tipo, ele ia todo ano, sabe? Tipo, os caras gostavam muito dele, era super bem vendido lá. E isso no Brasil pegava muito mal. Assim. Imagina, né? Você ser best-seller na União Soviética. Então. Mas, assim, ele tem uma vida muito interessante, assim, muito interessante mesmo. Sim. E muito criticado também, porque, assim, a universidades, né, os críticos literários nunca engoliram Jorge Amado. Acho que ainda não engolem, né? Então, ele é como se fosse um escritor menor. Mas eu confesso também que li muita pouca coisa dele, assim. Acho que é o Capitães de Areia e talvez Gabriela, eu acho. Eu li Capitães de Areia e li O Sumista Santa. Não li. Que eu ganhei quando saiu isso em 88, 90, sei lá, eu era criança ainda. Enfim. Mas vamos dar uma pausa e ir pros recadinhos? Bora. Jorge Amado, já se disse que Villa-Lobos compunha sempre a mesma música. Que o Fellini vive fazendo o mesmo filme. E que você também escreve sempre, Jorge, o mesmo livro. Essa repetição de temas é privilégio dos gênios, Jorge? Eu não sei se é um privilégio, mas eu escrevo o mesmo romance há mais de 50 anos. O romance da gente baiana, do campo, da região do Cacau, do sertão, e, sobretudo, da cidade da Bahia. Da cidade de Salvador, o mesmo romance sempre. Os personagens são os mesmos, os ambientes e os temas fundamentais são os mesmos. Eu creio que é verdade. Agora, não sei se é um privilégio ou uma limitação. Recadinhos. Danilo, se alguém quiser contar pra gente que sabe, tem o original escondido do Jorge Amado embaixo do colchão, como faz? Aí pode pôr no eBay pra vender e ganhar uma grana, né? Bem interessante. Mas a pessoa quer contar pra gente. E ela pode mandar um e-mail pra contato@muitopior.com.br ou pode procurar a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, @muitopior. Tem Facebook também, ou X, Twitter. E também você pode falar com a gente lá no YouTube ou no Spotify. Bem, os recadinhos. Primeiro eu quero dizer que a Cá Sala falou que estava ansiosa para que voltasse nosso podcast, mas ela disse que foi conhecer a terra do Danilo Corsi nessas férias. Olha aí. Que nunca tinha ido a Jundiaí. A Seattle brasileira. E ela falou que a minha terra ela conheceu há uns anos, mas já tem mais de 10 anos que não vai. Assim, não é assim. Eu quero dizer que Jundiaí, Curitiba... Fica com Jundiaí, perto de São Paulo. Jundiaí não tem nada para fazer, Danilo. E assim, denúncia. A terra de Danilo, onde ele nasceu, não é nem Jundiaí. É Itapetininga. Sim, mas Jundiaí é minha terra. O Alessandro mandou um comentário também falando que fez indicação esses tempos do deputado Gaúcho Daut, morto em 88. Eu já coloquei na pauta. Que eu tô assim, vocês mandam as indicações e eu vou colocá-las na pauta. Aí no Spotify, muita gente comentou. No Buraco de Cajamar, que foi nosso último episódio, né, antes das férias, a Cíntia Palu falou que o buraco é mais embaixo. Que ela foi pesquisar e amelioramento planta pinos e eucaliptos. Não é reflorestamento, é monocultura de plantas não nativas que destroem o solo e competem com a nossa querida Mata Atlântica. Olha aí, denúncia. Eu também não sabia. Eu achava que era de reflorestamento, viu, gente? E a Isha Valente falou que triste demais a história do buraco. Famílias perdendo tudo. Mas ela gostou do nome da Roquelina. Falou que se tivesse outra filha ia ser Roquelina. Roquelina, excelente nome. Roqueira. E ela também comentou na história da cachaça. Falou que uma dose para brindar esse episódio. Que aqui em Pernambuco chamamos de quartinho, pela dose ser 1/4 do copo americano no bar. Viu? Olha aí, quartinho.
Então, em Pernambuco, Tem que pedir quartinho. tem que pedir quartinho. E também comentou no Crime da Bala de Ouro e falou que a melhor coisa do episódio foi o Danilo falando grandes coisas ser advogado. Grandes coisas, ser advogado. Já no Teatro de Revista, a Emily Galdino comentou que demais, conheci o podcast essa semana e estou maratonando os episódios. Parabéns. Olha aí, obrigado. No YouTube, no acidente ferroviário de Aracaju, a Frosa, FLF Rosa, não sei. Parabéns pelo episódio, amei a dinâmica de vocês. Obrigado. E o Henrique Fernandes Breves falou, perfeitamente possível, algumas chegavam a 180 km por hora, com um trem cheio, que é o acidente. Os carros chegavam, né, as locomotivas, não? Como que é os vagões chegavam a 180. Locomotiva. Os vagões são puxados pela locomotiva. Não, mas aí estão todos juntos, então estão todos a 180. No Rosa Egipsíaca, o Gustavo Lopes falou, vida dificílima. Concordo. No PC Faria, Sidney PRR falou, só Deus sabe. Quem matou. E a política... Foi que matou também. Também. Aí tem alguém que me falou... Já a Maria Silva da Graça Gonçal, 5095, falou, amei. A Wayne, nessa época eu era adolescente. Tudo já passou, revolução no Brasil foi tudo, virando hippie, partiu pra colocar Lula, virei Lula, sem medo de ser feliz, partimos pra chegar... eu não consigo entender. Rapaz, que foi isso? Bagulho bom aí. Eu não tô sabendo o que é. Aí tem uma parte que ela fala que sem perder a ternura, mas a gata onça farejou, veio a seu futuro, abriu o baú contando feitos do passado, o miau. Tá guardado da lata ali. Gente, loucura. Bom do bom. No Tatu Canara, nosso primeiro episódio, o Damásio Lopes mandou um Erich von Däniken no Tatu Canara, Klaus Brugger. Porque tem o cara que morreu também. Sim. Aí aqui a gente tem... os comentários do YouTube, gente, são realmente uma coisa louca, né? É bizarro. Aí a gente tem vários comentários no Tucanara, falou que buraco de bala de produção alemã. O rapaz foi assassinado, tinha 2 mulheres juntas na expedição. Uma era local, outra era alemã. A alemã voltou viva, mas relata que escutou um tiro antes do suíço não retomar a sua caçada. Gente, que loucura. Não, é bizarro. Aí dizem que a verdadeira história é que ele era alemão. Eu não sabia que ele era alemão, a gente conta isso no episódio, gente. Aí, outro diz que a tatuagem que ele tem no peito é a tatuagem de pirata marinha de 1700. O que significa é que já passou pela rota em torno do Equador. Tá. Ok. Mr. Gentleman. Ok. No de Cajamar, buraco de Cajamar. E aí, a Andréa Cubas mandou. E aí nós pulamos para 2023, está acontecendo a mesma palhaçada e eu aposto que o desfecho vai ser o mesmo. Fiquei triste por essas famílias, imagina o desespero delas, no seu também. Imagina abrir um buraco no seu quintal desse tamanho assim. Tirem o merecido descanso sem peso na consciência, porque vocês merecem. Aqui o entretenimento é de qualidade. Beijos sulistas pra você. Beijos pra você também. E as férias foram ótimas. Foram maravilhosas, gente. Muito obrigada por dar essa chance da gente descansar. E o Plug and Play falou muito bom. Não perca um episódio novo. Bem que vocês poderiam fazer um episódio sobre Getúlio Vargas. Trilogia, vem aí em breve. Uia, Danilo se comprometendo. Isso é raro. Já no Twitter, a gente tem o Carlos Aurélio, que curtiu nosso post, e o DKJDK também. No Instagram, eu tinha esquecido nos comentários, que eu só mandei os recadinhos, eu não sabia dessa história. Que louco isso, mostra a importância de pesquisa de vocês para relembrar tantas coisas que acontecem no país. Boas férias e descanso, que 23 não foi moleza. Isso foi no buraco de Cajamar, né, que ela nunca tinha ouvido falar dessa história. Obrigado, Lenara. E aí, Danilo, tem algum e-mail? Tem alguns e-mails, né? Primeiro, acho que foram 2 e-mails, um deles bem grande, do Adriano Eduardo, que falou pra gente que ele começou a ouvir o podcast faz pouco tempo, e que ele gosta muito do detalhes da história dessa terra que não vai pra frente, e que ele se diverte com o nosso senso de humor ao contar histórias, bem quando a gente ironiza as críticas que recebe. Aliás, ele disse que essa é a parte que ele mais se diverte, a ponto de quase mandar falsas críticas. Olha aí, denúncia. Será que foi ele? A gente acabou com umas críticas aí que a galera tava falando. Mas tava mais pesadas. Nossa. E só pra ver a gente ironizar. E aí ele falou que ele pediu uns episódios, né, sobre a terra dele lá, que é Rio Preto. Rio Preto, que não é pra confundir com Ribeirão Preto. A gente não confunde, não. São José do Rio Preto. Conheço São José do Rio Preto. Fui ver vários jogos do Corinthians contra o América. Eu fui uma vez pra lá. É uma cidade peculiar. Era quente. Bem quente. E aí ele fala pra gente
contar o caso das Torres Gêmeas rio-pretenses. Nossa, Olha curioso. Olha aí, vamos deixar aqui na manga. E também sobre um descarrilamento de trem da OL, que em 2013 parece que o trem de carga descarrilou no meio de um bairro residencial na cidade. É AL ou ALL? Nunca saberemos. Boa pergunta. Olha, Adriano, a gente tá aqui interessante. Vou pesquisar essas histórias aí pra saber se rende caldo aqui pra gente. E a gente adora mensagens longas, tá? Não precisa pedir desculpa, não. Pode Não, mandar e-mail longuíssimo. A gente curte, a gente lê, a gente aproveita. E antes, né, ele finalizando ali, ele falou sobre o acidente do Mamonas, que ele falou que tinha parentes em Guarulhos, e por causa do trabalho do pai, justo naquela época, eles estavam morando em Guarulhos. E da casa de uma tia da minha mãe, né, na mãe dele, no caso, dava pra ver a serra. No dia seguinte do acidente, era possível ver a casa dela, os helicópteros voando sobre a serra. E ele nunca vai esquecer dessa imagem. Tinha 5 anos de idade. Deve ter sido bastante impressionante, porque foi uma busca e tanto, né? E aí a gente tem mais um e-mail do Maxwell Oliveira, que escreveu que ama o podcast da gente, com ênfase nas histórias de mistérios. As piadas são sensacionais. E gostaria de sugerir a quebra da Bolsa de 2008. Muita gente não entende bem o que foi. Muito interessante. A Marolinha? A Marolinha. Marolinha. Então, obrigado, Maxwell, e obrigado, Adriano, pelos e-mails. A gente gosta de receber e-mails. Podem mandar e-mail. Eu acho que foi isso, né? Acho que foi isso. Se a gente pulou alguém, desculpa. A gente deve ter pulado, porque, gente, a gente desconectou por um mês, entendeu? A gente tava caçando aqui todos os comentários e tal, mas são várias plataformas e nem sempre é tão simples assim de você descobrir onde estão as últimas notícias, né? Os últimos comentários. Então, mas mandem mensagens, a gente adora essa comunicação com vocês e a gente vai ter um ótimo 2024, tô esperando. Ou não. Ou sim. Sempre pode piorar, porque ao vivo é muito pior. Tá bom, então. Boa semana, gente. Boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.